Estamos começando mais um programa de inclusão cultural da TV Polo. Este programa está sendo realizado com o apoio da Lei de Incentivo do PROAC. Estamos na Avenida 9 de Abril de Cubatão para entrar no Parque Lilinas e conhecer um espaço super importante aqui para a cultura da cidade. Vem comigo descobrir que espaço é esse que eu estou falando? Eu tenho uma perguntinha para vocês. Será que vocês já conseguiram adivinhar de que espaço eu tô falando? Deixa a pergunta no ar e a gente segue o caminho. Estamos quase lá, chegando. Oi, eu sou a Lu Albeniz, aqui do programa Inclusão Cultural da TV Polo, que está sendo realizado com incentivo e apoio da Lei do PROAC. Hoje estou aqui no Galpão Cultural, um espaço super importante aqui em Cubatão, na cultura da cidade. E eu estou com nada mais, nada menos do que a Alana Santos, que é atriz, que é produtora cultural e também faz parte, do espaço, em um dos grupos cofundadores do espaço, que continuam também atuando de uma maneira muito ativa na gestão desse lugar maravilhoso para a cidade. Alana, gostaria que você se apresentasse um pouquinho pessoal, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, se você quiser, assim, uma introdução, e sobre a sua participação aqui no Galpão Cultural, se quiser compartilhar. Bom, eu sou a Alana, gente. Olá para todo mundo. Eu sou atriz, sou produtora cultural e participo aqui da gestão compartilhada do Galpão. Geralmente fico muito nesse lugar da comunicação, das atividades de comunicação do Galpão. E eu participo daqui do Galpão desde a fundação, desde ali do início. A gente inaugurou esse espaço em 2017, fizemos uma inauguração afetiva em março. Então, desde então, ele tem sido um lugar que serve como espaço para ensaios, para apresentações, para eventos, e a gente ocupou esse espaço juntamente com outros grupos, que na época era a Usina Coletiva e o Esquadrilha Marginária de Teatro de Rua, mas também tem outros artistas que ocupam esse espaço, que desenvolvem seus trabalhos aqui, artistas independentes de diversas áreas diferentes, e esse espaço ele veio mesmo num lugar inicialmente porque a gente precisava, na verdade, desenvolver um ciclo de estudos, que era um ciclo formativo, e também as nossas apresentações. Os outros grupos também precisavam desenvolver as suas atividades de projeto, de ensaios, então foi um lugar que a gente ocupou nesse objetivo. Em 2017, Desde 2017. A gente começou a tratativa antes, um ano antes, a gente ficou um ano, assim, longo, para poder conseguir esse espaço, fazendo articulação com a Secretaria de Cultura e de Turismo, que já era, acho que daqui, que fazia a gestão do parque, e aí só depois que a gente conseguiu entrar de fato. Eu lembro, fiz parte desse processo na cofundação, porque eu fazia parte do grupo Usina. Mas o Coletivo 302 iniciou essa caminhada, essa trajetória com as tratativas. Depois Esquadrilha Marginália e Usina, a gente chegou junto para somar. Mas isso, eu lembro de 2017, dessa inauguração afetiva, e que legal que você trouxe esse um ano anterior, desde 2016, essa conversa com a organização do parque para conseguir ocupar definitivamente o espaço e trazer arte e cultura de uma maneira voluntária inicialmente para a cidade, Sim. Por que, gostaria de escutar de você, por que esse nome afetivo, assim, na inauguração? Por que inauguração afetiva?
Porque às vezes a gente acha que a inauguração pensa assim num lugar muito institucional, né? E o Galpão sempre foi esse lugar do afeto mesmo. Sim. Sempre foi um lugar aberto para as pessoas. E foi uma inauguração onde a gente juntou diversos artistas que podiam mostrar ali o seu trabalho ou o que estavam fazendo na cidade naquele momento. Então, acho que é mais por conta dessa essência mesmo que existe dentro do espaço, que é a gente ter um lugar onde as pessoas consigam ter uma casa mesmo, minimamente, né, para desenvolver os seus trabalhos, para fazer os seus projetos, mesmo que de uma maneira simples, mas acho que por isso esse nome. Como uma segunda casa para os artistas da cidade, né? Também. Acho que tanto para esses grupos, como alguns artistas independentes que conheceram o espaço e se relacionaram afetivamente com o espaço, né? Sim, com certeza. A gente fala desse processo de início, mas o Galpão, ele realmente só existiu por conta das várias outras mãos que vieram somando, né? Sim. Então a gente, ao longo dos anos, existiu a TQT, que era toda quinta tem, que toda quinta-feira a gente tinha uma programação de uma espécie de sarau que acontecia aqui. A gente já teve o Brechó Bruxa Brega, por exemplo, que era uma curadoria que a Luana Lassini, inclusive, fazia. A gente tem aqui atrás da gente a Palavrato, que é uma biblioteca mesmo comunitária, que foi uma iniciativa, inclusive, de Gilpirã, para poder transformar esse lugar num lugar, né, que também a gente está sempre associando, aliás, as atividades artísticas com literárias e com educação principalmente. Aqui é um espaço que, principalmente no começo, acontecia muitas atividades educativas. Então, além dessas outras atividades artísticas, tinha aulas de inglês, já teve aula de inglês, já teve aula de japonês, já teve algumas atividades além dos próprios projetos artísticos, mais ou menos por aí. Acaba sendo um espaço diverso, multifacético, multiartístico. Quais são as disciplinas assim que o Galpão já abraçou, tanto de projetos de artistas que precisavam ensaiar e criar obras, como também projetos arte educativos, assim, que linhas, que disciplinas? Principalmente o pessoal usa bastante aqui para desenvolver trabalhos em teatro, né? Que a maioria do pessoal que ocupa aqui, que faz essa gestão compartilhada, é a galera do teatro, mas ele também é um espaço que é casa para dança, para as artes visuais, fotografia, audiovisual. Já teve uma galera que usou o espaço para gravar clipe, para gravar, enfim, diversos conteúdos audiovisuais, música também. Tem gente que vem para cá ensaiar ensaios de banda, enfim. Nossa, são muitas coisas, além dos próprios projetos que aí às vezes são mais estruturados, né? A gente já teve aqui bastante atividade de arte e educação ambiental, por exemplo, porque a gente sabe que em Cubatão a gente tem toda essa relação da preservação do meio ambiente, né? Então ele acaba sendo um espaço casa, assim, também para esse tipo de atividade. A gente tinha a Ecoterça, que antes era a Ecoterça e depois se transformou num projeto maior, que é o Teatro Eco, que o objetivo maior dele era de estimular as crianças a entenderem essa questão da reciclagem, mas a partir das artes. A Alice Flora, que ocupa aqui também, é a coordenadora desse projeto, que antes era a Ecoterça e depois virou Teatro Eco, e aí ele veio com uma formação um pouco maior, entregando formação de arte e educação ambiental para agentes culturais, pessoas maiores mesmo, né, adultos, e aí esses adultos depois fizeram apresentações artísticas e educativas dentro das escolas. Então, eu acho que aqui é uma casinha para vários projetos assim que vão também depois saindo daqui, né? Eles não ficam só aqui. Criando asas, expandindo. Mas esse espaço casa refúgio, né? Um pouco disso. Para os artistas virem, conseguirem expressar, enfim, ensaiar, criar, levantar, compartilhar com a cidade. Sim. E talvez ir crescendo também. Já tiveram atividades aqui para elaboração de projetos, não é? Também, Sim, isso também. É muito importante. Sim, a gente já teve oficinas aqui, né, que foram voltadas para esse
esse objetivo, para poder auxiliar a galera a saber ali como construir um projeto cultural, como lidar com planilha orçamentária. Teve algumas atividades relacionadas a isso. Teve o próprio Lab do Coletivo 302 que falou um pouquinho sobre isso, que foi mais recente. A gente também já realizou o GCC aqui, que era o Gestão, Cultura e Criatividade, que tinha um foco maior em palestras de gestão cultural. Tem uma outra informação importante, que o Galpão também já foi um ponto MIS, né, onde tinha as exibições de filmes, enfim. E além disso, também a partir de toda essa construção que a gente foi fazendo aí ao longo desses anos, a gente tem o certificado de ponto de cultura, né? Temos aqui atrás para mostrar para vocês. Então, um espaço afetivo, um espaço casa para artistas e fazedores culturais da cidade. Já foi um ponto MIS também, e hoje em dia é um ponto de cultura, né? Esse aqui é o certificado que o espaço ganhou, que é importantíssimo. E o que é o ponto de cultura, assim? Alana, você pode explicar pra gente, pro pessoal? O ponto de cultura, ele existe por conta de uma lei, que é a Lei Cultura Viva, que é do Ministério da Cultura Federal, né? Onde a partir você faz um cadastro e você consegue colocar lá quais são as atividades que seu espaço desenvolve, há quanto tempo você faz isso, qual a importância disso para sua comunidade, para o município onde você está inserido e tudo mais. E aí, a partir disso, o Ministério reconhece que você é um ponto que contribui para a questão cultural, da memória, inclusive do turismo também, né? Então, é um certificado que espaços assim como esses, ou inclusive associações, espaço com ou sem CNPJ, né? Porque tem as diversas formas lá de você conseguir. Você consegue fazer esse cadastro e conseguir essa certificação. É importante porque, por exemplo, para a gente conseguir, às vezes, aprovações em leis de incentivo, às vezes até como o PROAC ou outras leis, é um certificado importante para estar angariando assim, esses apoios, sabe? É um reconhecimento, isso, né? Exatamente. É um reconhecimento. Aqui no final tem um trecho. Esse certificado comprova que a iniciativa desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade e contribui para o acesso, a proteção e a promoção dos direitos do turismo e da diversidade cultural no Brasil. É super importante, né? E hoje em dia temos editais também já direcionados para pontos de cultura, para esses lugares já reconhecidos nacionalmente, né? Internacionalmente também. Lá na Argentina, na minha universidade, na UNO, Universidade Nacional das Artes, os professores já estavam falando sobre os pontos de cultura. Eu acredito que é algo novo, não é de 2 ou 3 anos? Ele está se estruturando agora, também. Sim. Por conta das leis da Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, acabou sendo uma exigência em alguns editais de você tirar a certificação para poder conseguir entrar em alguns editais, né? Então, está se estruturando melhor agora nos últimos anos mesmo. Entendi. Alana, a gente falou um pouquinho sobre o passado do Galpão, um pouquinho, né? Depois a gente pode buscar fotos também e mostrar para vocês sobre essa inauguração afetiva. Lembro que eu estava com os bambolês, sim. Muito na minha época do circo. Foi maravilhoso, realmente foi muito afetivo. Depois, enfim, foi muito emotivo também, né? Foi. Lembro que foi um momento de muita comoção. E aí, voltando para essa trajetória do Galpão, para conectar com agora, eu queria que a gente pensasse aqui os objetivos do Galpão. Um dos que eu lembro era trazer um orgulho para o jovem cubatense de viver na cidade, né? De falar, eu sou cubatense. A gente ainda tinha aquele estigma meio negativo da cidade, que o pessoal falava, eu não sou de Cubatão, eu sou de Santos. Enfim, tinha essa negação, não tinha esse reconhecimento. E algo que a gente compartilhava muito lá em 2017, que eu sinto que já temos vários avanços em relação a isso, era abraçar essa juventude de Cubatão e ter um espaço casa para os artistas, mas também de promover uma cultura. Então, era algo muito visceral, sinto assim, do âmago. Ainda não tinha um planejamento mais estruturado hoje para editais, projetos, enfim, era
vinha, acho que, desse âmago e dessa vontade, tanto desse espaço casa, como também de um espaço casa partilha. O que você sente hoje, assim? Já existem outros objetivos? Continua na visceralidade? Continua num lugar muito afetivo, emotivo? Tem outros caminhos, outros futuros possíveis? Como que você vê, assim, os objetivos do Galpão Cultural? Olha, nesse momento o Galpão, antes era um lugar que aconteciam muitos eventos, né? Ele era mais movimentado nesse sentido. A pandemia também teve infelizmente, sua marca. Uma marca ali, porque a gente teve que parar completamente, a gente praticamente não vinha aqui. Teve, inclusive, um projeto que a gente desenvolveu que estava previsto para ser desenvolvido no ano pandêmico, e aí a gente teve que adaptar ele inteiro para um projeto mais audiovisual, que foi o Avoa. Então a gente estava muito, como é que fala? Nossa, vamos desenvolver um projeto grande no Galpão, e acabou não rolando, aí teve que passar ele todo, mas ele aconteceu, né? Aconteceu da forma que tinha que acontecer. Mas eu acho que agora ele é realmente esse espaço estrutural de ensaio para poder dar esse suporte para esses artistas que ocupam aqui, que querem desenvolver os seus projetos, e também para receber pessoas, né? Acaba sendo um lugar muito de intercâmbio. Tem outros projetos hoje em dia de outras cidades que sabem que o Galpão existe e falam assim: puta, eu tô precisando fazer uma atividade aí perto, aí em Cubatão, e aí eles usam aqui também como esse espaço de apoio. Casa, afeto, apoio, partilha, tudo isso mais um pouco. A gente está aqui no Galpão Cultural. Vamos fazer uma breve pausa, mas a gente volta daqui a pouquinho com a Alana Santos nesse espaço maravilhoso para a cidade. Voltamos aqui com a Alana no espaço Galpão Cultural de Cubatão. E olha o que a gente encontrou. A Bloco do Fim do Mundo desde 2016. O que é isso? Bom, esse aqui é o estandarte da nossa Bloco. A gente tem uma Bloco de carnaval, né? Que acontece aí desde o início ali do Galpão. É uma Bloco super artística, tá sempre aí dentro da programação do carnaval mesmo da cidade. Então a gente oficialmente nós já viramos um bloquinho da cidade, estamos dentro da programação mesmo. E a gente sempre tenta trazer algum tema, algo que a gente vai falar, né, mesmo para criar o nosso enredo. Então já teve o enredo sobre o cataclismo ambiental, já teve o enredo sobre as cores, e falando um pouco de diversidade. Então, todo ano a gente vai tentando trazer aí algum tema e algum assunto pra gente trazer pra Bloco do Fim do Mundo e, ao mesmo tempo, pular o carnaval e se divertir. E agora, em 2026, tem algum tema? Spoiler! Então, temos um tema muito importante. Por quê? Porque foi em 2016 que a gente começou, então são 10 anos de Bloco do Fim do Mundo. É um ano muito importante para Bloco e também para o Galpão, né? Então, esse enredo desse ano vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses 10 anos de Bloco. Nossa, então vai ser um aniversário de 10 anos da Bloco. Vai ser um aniversário de 10 anos, exatamente. Gente, é a Bloco, né? Não é o Bloco. Acho que tem uma reafirmação, assim, também de uma divergência cultural, enfim, né? Acho que também tem essa postura na cidade como a Bloco diferente. É a Bloco cultural, a Bloco dos artistas, a Bloco da alegria, a Bloco da afetividade, a Bloco de muitas outras coisas para a cidade, né? Exatamente. Tem esse nome do Fim do Mundo porque a gente sempre fazia ela na quarta-feira de cinzas, né? Que é o último dia do carnaval. Então tinha essa coisa assim, que na verdade foi uma peça que você estava. Ela, na verdade, a Bloco nasceu lá no espetáculo que foi dirigido pelo Sander Newton. Na época, Lua fazia aula e também participou desse espetáculo. E aí, a partir desse espetáculo, depois virou uma Bloco de carnaval. Todos foram meus professores do Teatro do Caos, também um lugar também de muita potência, né, de germinação de cultura, assim, na cidade. Com certeza. E aí era a peça que tudo termine numa quarta-feira de cinzas. É. E nessa peça, né, a história, o Sander Newton, assim, tipo,
tiver a oportunidade de gravar na Bloco, pode ser um próximo programa aí, e a gente pode falar um pouquinho sobre como originou. Dentro dessa peça tinha um momento de festejo, que era como se fosse uma Bloco também, né? E foi a primeira Bloco, desde 2016. Estava lá e agora vão fazer 10 anos, esse aniversário. E a Lana pode falar um pouquinho pra gente como que acontece, assim, como que é a programação, como a gente faz como cubatense, ou pessoas da Baixada Santista, do Brasil inteiro, que querem estar aqui para esse evento super legal. Como a gente faz para participar? Bom, qualquer pessoa pode vir e entrar para fazer os ensaios da bateria. Os ensaios já começaram. Para participar ativamente da Bloco. Para participar ativamente da Bloco. Você pode vir para além de tocar nos instrumentos. Inclusive, esse ano a gente tem instrumentos novos, compramos coisas novas. Então, tem bastante instrumento aí para a galera vir tocar. Já tá rolando os ensaios, né? Mas aí você pode vir também para participar nas oficinas, porque a gente tem algumas oficinas que acontecem para a gente conseguir criar estandarte, criar os figurinos, criar as coisas que a gente vai realmente usar no dia que a gente for sair aí pra rua. Então, posso trazer data? Pode. Tá, então tem oficina de produção de figurino. Isso. Tem como a pessoa oficina de participar da bateria, né? Isso, exatamente. Percussão. Isso, de tocar mesmo, de vir aqui aprender com o mestre Canarinho como que você vai tocar aquele instrumento para participar no dia da Bloco. Sim. E tem as oficinas de estandarte. Tá, então quais são as datas? Ó, vou trazer aqui para você que é 24 de fevereiro, que é um sábado, acontece o próximo ensaio da Bloco do Fim do Mundo, e ele sempre vem nas sextas e sábados seguintes. Sexta sempre das 18 às 21 horas, mais ou menos, vai ser sempre à noite, na sexta-feira, e depois nos sábados é sempre no período da tarde, a partir das 3 horas da tarde. Eu tenho que me inscrever em algum lugar, é só vir, é só chegar. Só chegar no dia e no horário, que aí você consegue participar. Só chegar no Galpão Cultural de Cubatão, que fica dentro do Parque Alilinas. Agora a gente vai mostrar para vocês como que é a entrada desse espaço. Bora lá? Bora. Vem com a gente. Então aqui a gente está na entrada do Galpão Cultural, não tem erro, a gente já sabe que tem uma arte maravilhosa, muitas plantinhas aqui para receber a gente. Galpão Cultural desde 2017, a data da inauguração. Alana, o que são essas pinturas aqui, esses grafites? Quem são as pessoas que fizeram o evento? Como que aconteceu? Bom, esse grafite especificamente aqui da frente, ele aconteceu em um evento de hip hop. A gente tem as assinaturas, né, das artistas, foram mulheres que fizeram esse grafite aqui da frente. Ali a gente tem a Cacá, que é a Cacá Caveira, que é uma personagem que a gente trouxe da pesquisa do Coletivo 302, que é uma pesquisa que fala sobre a Vila Fabril, né, que também é uma vila operária, enfim. E a Cacá é um personagem que a gente acabou fazendo esse lambe e colocando aqui, ó. Então, só para vocês saberem, esse grafite ele foi do Fórum Estadual de Mulheres no Hip Hop em 2024. E elas fizeram esse grafite e deixaram aqui. Aí mais pra cá, a gente vai ter um grafite maior, que é o grafite do Dé, inclusive. O Dé, ele é um articulador cultural também, né, Lu? Do Coletivo Novo Paraíso. Exatamente, né? A gente vai lá Coletivo também. Novo Paraíso. Então ele fez aqui essa obra de arte pra gente, pra poder deixar o nosso galpão mais bonito. Maravilhosa. Mostra um pouquinho pra gente como que é toda essa arte, os detalhes. A gente tem algumas... Pode falar, não? Pra ver se tá... Então eu queria agradecer toda a disponibilidade da Lana para falar um pouco sobre esse espaço tão importante para a cidade. E eu queria que você deixasse o contato, né? Como que eu faço, como as pessoas de casa podem fazer para encontrar o Galpão Cultural, talvez para propor algo também, né, no espaço, que o espaço recebe atividades de outros artistas, às vezes alguns projetos, né, alguma apresentação, uma oficina. Com quem a gente precisa falar?
Tem algum Instagram? Como funciona esse contato? Bom, para inclusive saber mais do Galpão Cultural, a gente tem um site, então você pode acessar galpãocultural.com, que aí dá para saber um pouco mais das histórias, ver as fotos e tudo mais. E para entrar em contato, o ideal é realmente o Instagram, que é Galpão Cultural Cubatão. Você pode mandar uma DM, mandar uma mensagem para entrar em contato com a gente. Lá no Instagram você também vai conseguir conhecer mais sobre o Galpão Cultural, mais fotos, vídeos. E agora a gente também tem o Instagram da Bloco do Fim do Mundo. Então, entrando lá no Instagram do